Amém? Amém, igreja. Eu queria pedir para as pessoas que estão aí atrás, que vocês pudessem vir aqui para frente. Queria que vocês se colocassem de pé. Vamos estar iniciando o culto. Gente, abre lá, quem tem Bíblia, abre no Salmos 121. Salmos 121, versículo 1. Amém? Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Eu gosto muito desses salmos, porque Davi, nesses salmos, a palavra é bem clara que Deus ele não irá nos tirar, Deus ele não vai nos tirar dos dias maus, Deus ele não vai nos tirar das trevas, mas a palavra é bem clara que quando nós estivermos nesses lugares, nós seremos guardados por Deus. Então a palavra ela nunca veio, nos deixar isento dos sofrimentos, das dores, dos dias maus. Mas sobre esses dias a palavra diz: o nosso refúgio, o nosso alto monte, a nossa fortaleza, o nosso descanso tem que ser o Senhor. E no versículo 1, Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então nesses dias, como hoje é dia de descanso do Senhor, como é dia de Shabat, os nossos olhos devem estar elevados a Deus, ao alto monte do Senhor. É somente neste lugar que nós encontramos descanso e refrigério na presença de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, iniciar o culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Espírito Santo. Deus, nós clamamos pelo teu derramar neste lugar, Jesus. Nós abrimos nosso coração à tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Nós renunciamos, Jesus, a nossa carne nessa noite, Jesus. Nós renunciamos as nossas vontades, Jesus, o nosso cansaço a ti, Jesus. Jesus, venha sobre nós, Jesus, como um aroma suave, Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito, Jesus. Nós queremos sair daqui, Pai, totalmente mudados, transformados por ti, Jesus. Fale aos nossos corações, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sair daqui, Jesus, encontrados em ti, Espírito Santo. Se faça presente neste lugar, sinta-se livre neste lugar, Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos e te convidamos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, paz do Senhor, amém? Shabbat Shalom para todos. Hoje é um dia que nós estamos aqui para lembrar daquele que morreu por nós na cruz, lembrar-nos que existe um Deus que é por nós, amém? E hoje nós vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos, adore ao Senhor comigo nessa noite. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vou de pé em presença do Rei, tua dor está aqui, Teu amor liberta-me. De louvor, tua presença me curou, face a face estou.
nossa fé está em nosso Deus, e se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está o nosso Deus, e se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está o nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, estão em Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, estão em que tu possa te rasgar esta noite aos pés do Senhor, aleluia, aquele que morreu por nós, aleluia, Deus, oh meu Deus, te louvamos, Pai, oh, oh. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu tua presença pelo fogo, não temerei, e a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
adore. Glória. Bem alto, só a igreja. Aleluia. Mais uma vez, glória, só a igreja, adore. Porque Tu és fiel, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, palmas para o Senhor Jesus. Graça e paz, amém? Gente, pode se assentar. Olha para o seu irmão, fala para ele, você está feliz? Amém. Shabbat Shalom. Hoje é sexta-feira, né? A semana para alguns foi uma semana difícil, para outros talvez uma semana nem tão difícil. Mas finalmente chegou sexta-feira e hoje é o dia de descansar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seu olho um minutinho. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos, Deus, por esta noite, Paizinho. Te louvamos pela vida, Deus, de cada irmão aqui, cada amigo que o Senhor nos deu, cada irmão dessa igreja, Pai. Fala conosco em nosso coração através dessa palavra, que possamos, Senhor, ser ministrado, Deus, através do Teu poder e da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja bem-vindo neste lugar nessa noite. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Se você tiver uma Bíblia aí com você, puder abrir no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas 1. Aleluia. Amém? A gente vai ler alguns versículos do capítulo 1. Vamos lá, pessoal? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas
para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Aleluia. Cansa, né? A leitura. Irmãos, se você tiver algum papel, estiver anotando a palavra, o título dessa mensagem é uma mensagem curta, mas o nome é Vontade e Propósito. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem vontade? Todos nós temos vontades na vida, mas Deus tem os seus propósitos para nós. Amém? Então Jonas tinha suas vontades, ele tinha os seus temores, mas Deus tinha os propósitos dele na vida de Jonas. E quando nós lemos a passagem, nós ouvimos Deus falando com Jonas claramente e de uma maneira muito específica sobre o que ele queria que Jonas fizesse. Deus fala: Jonas, ei, eu quero que você vá para Nínive e fala contra Nínive, porque a maldade daquele povo veio até mim. E Deus queria falar com Nínive através do profeta Jonas e acabar com aquela terra. E Jonas, com medo dos cidadãos de Nínive, falou: eu não vou é nada, eu vou para o outro lado. E vazou. Amém? Algumas versões mais novas da palavra, talvez se a tua é igual a minha, NTLH, ela coloca os mapas nos dias de hoje. Então, conta na minha Bíblia que para onde Jonas queria fugir, ele queria ir para a Espanha. E é engraçado, porque quando nós lemos e não entendemos mapas, a gente acha que ele ia para uma cidade vizinha, para algum lugar pertinho, para escapar. Mas ele foi para muito longe, ele estava a fim de sumir mesmo, da presença ou do propósito que Deus tinha para ele. E todos nós conhecemos a história de Jonas, e alguns conhecem muito bem,
Porque quem cresceu num lar, talvez, cresceu na igreja, uma das historinhas que mais é contada pra gente é a história de Jonas, de Moisés. Desde quando a gente é criança, eles contam muito a história de Moisés abrindo o mar. Quando a gente é criança, contam muito a história pra gente de Jonas, né, sendo comido por uma baleia, ou por um peixe grandão, sem forma, né? E esse peixe é igual a terra antes de Deus, sem forma e vazio. Que engole Jonas e está vazio lá dentro. Peixe grande. Mas, querido, nós temos que entender o propósito de Deus na vida de Jonas e o porquê das coisas acontecerem dessa maneira para Jonas. Então, todos nós conhecemos o propósito de Deus e as nossas vontades. Digamos, eu estou desde anteontem tentando fazer um regime, porque todo mundo olha para mim e fala assim: nossa, pastor, você está mais gordo. E aí, eu usava AP, né? Aí eu falei, hoje eu vou pregar. Eu olhei uma camiseta lá, gente. Eu falei, ai Jesus, que vontade de usar essa camiseta. Era uma camisa da célula, com uma luzinha que brilha, coisa mais linda. Mas a camisa é P. E essa aqui é M. E a da conferência eu encomendei G. Então, a vontade é grande, mas não posso caber dentro da camisa ainda. Mas eu vou caber em nome de Jesus. Eu vou voltar às essências, voltar às origens, né? E irmãos, e aí a gente está nessa vontade de fazer o regime. Então, para mim emagrecer, existe um propósito. Não comer, fazer exercício físico e abandonar alguns hábitos. Que hábitos desses? Aquela tentação que todo mundo fala assim: vamos tomar uma coca, pastor? Aí você olha aquela bendita, aí você fala: não, está amarrado. Para você entender, querido, você tem um propósito de querer emagrecer. Mas não é porque você tem um propósito que você não deixa de ter vontades. Não é? Você quer mudar, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas o que é que tem mandado na sua vida até hoje? Os propósitos de Deus ou as suas vontades físicas e carnais? Porque enquanto nós obedecemos às nossas vontades e aquilo que o nosso coração pede carnalmente, fisicamente aqui, talvez nós vamos ir para o inferno. Por quê? Porque o nosso corpo é pecaminoso. A palavra fala que o homem já nasce em pecado. O pecado jaz nesse lugar. O mundo jaz no maligno. E se não for por Jesus, nós vamos viver uma vida de pecado. Se nós não lutarmos para viver os propósitos de Deus, nós vamos viver os propósitos do diabo, os propósitos da carne, que é pecar, 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 e alimentar o nosso ego, o nosso coração, as nossas vontades. Amém? Eu estou na introdução, vou correr aqui, mais rápido. E Jonas, quando Deus fala com Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Jonas é tomado de uma vontade de fugir de Deus, porque ele tinha medo do que poderia acontecer com ele em Nínive. E ele entra num barco, e ele paga para estar nesse barco, né? E depois de estar nesse barco, o que ele faz? Ele dorme, e ele entra num sono profundo, e dorme. Depois eu vou ministrar ceia, a palavra final, assim, no capítulo de ceia em Coríntios, fala assim: por isso dentre vós há muitos doentes, fracos e que dormem. E Jonas estava no barco, dormindo, e o barco sendo sacudido para um lado, e Satanás querendo afundar aquele barco, espedaçando, e Deus soprando aquilo ali: vou acabar com tudo, por causa de um desobediente. E uma coisa que eu quero que vocês entendam: todas as vezes que nós fugimos do propósito de Deus para as nossas vidas, nós somos Jonas no barco de outra pessoa. Talvez, e o problema é
que o Jonas normalmente não se vê como tal e dorme. E a vida do outro tá arregaçando. Enquanto nós não entendemos o propósito de Deus e não vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nós nos tornamos maldição na vida de outras pessoas em vez de bênção. E o barco da pessoa vai para um lado, vai para o outro e afunda, se rebenta todo. Que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, irmãos. Amém? E Jonas é pegado e lançado ao mar. E quando ele é lançado ao mar, me vem uma frase que o Aleph falou uma vez na célula dele, que eu falei, nunca pensei sobre isso. Que Deus, quando manda construir a arca, e Noé constrói a arca, todos zombavam de Noé até que chovesse. Noé era um motivo de piada até que chovesse. A partir do momento que chove, Noé deixa de ser uma piada e acaba se tornando uma esperança. Mas uma esperança que já não existia mais. Porque a partir do momento que choveu, a arca se fechou, quem estava dentro, tinha garantia de vida. E quem estava fora, garantia de morte. Então, tudo que era fora da arca era morte. Tudo fora do barco era morte. Então, muitas vezes nós estamos reclamando de onde nós estamos, por causa talvez do cheiro. Imagina como que estava o cheiro daquela arca de Noé. Devia ser bem. Imagina todos os animais lá, salvos lá dentro. Mas era o único lugar, por mais ruim que estivesse, que você poderia permanecer com vida. E Jonas é lançado no mar. Então, a partir do momento que ele é lançado no mar, ele é lançado para morte. Não tinha mais o que fazer. Vou morrer, porque o mar é morte. Mas Deus ainda dá uma misericórdia para Jonas. Enviou um peixe bem grande e comeu Jonas. E Jonas fica vivo dentro daquele peixe. E dentro do peixe, Jonas vai falar com Deus. Até que ele se arrepende. E Deus fala, então você vai fazer o que eu quero? Tá bom. E Jonas é vomitado do peixe, mas já na praia de Nínive. E é feito a vontade de Deus na vida de Jonas, através de algo que ele decidiu mudar. Mas, o que nós aprendemos com tudo isso? Que quando fugimos, nós atrapalhamos outras pessoas. Quando fugimos, perdemos um tempo precioso, que poderíamos estar servindo a Deus de uma maneira excelente. E que é um tempo precioso, porque talvez eu estou pregando para jovens, mas tem muita gente que tem 50 anos e está voltando agora para Deus. Que tempo precioso perdeu de fazer coisas para Deus? Que tempo precioso. Porque quando nós fugimos do propósito, nós perdemos um tempo precioso de estar na presença de Deus e fazer coisas para o Senhor. Outra coisa, sofremos traumas. Quão traumático foi ver passar por um navio afundando, depois ser apontado o dedo na cara, depois ser lançado para fora do mar, no barco, ser jogado à deriva, ficar no meio do mar com medo de tubarão e depois ser comido por um peixe, ficar dentro de um peixe que devia ser bem cheiroso e depois ser vomitado. Isso devia ser muito traumático. Acho que não tem como não se traumatizar com uma coisa dessa. Então, quando nós fugimos de Deus, nós sofremos traumas que perduram em nossas vidas. Depois sofremos rejeição, talvez das pessoas da embarcação. Nos tornamos um fardo para outras pessoas. E assim por diante. Sempre que fugimos do propósito,
para lutar por uma vontade própria, perdemos algo precioso de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para nós é não só salvar você, porque o projeto da salvação não termina só em que você vá para o céu. Ele termina quando você vai e leva outras pessoas com você. Por isso que o tema da nossa igreja, a nossa igreja, ela circula em quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E esse é o propósito de Deus para a vida de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sou líder de célula. E quem é que está falando de liderança? Você não precisa ser líder para falar de Jesus para alguém. Você não precisa ser líder de uma célula, nem pastor de uma igreja, para dar um sorriso para alguém e falar: Jesus ama você. Para servir de bênção na vida de alguém. Então, o que nós não podemos nunca é fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, permaneça no propósito. Permaneça no propósito. Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era, os planos de Deus para Jesus era: filho, você vai nascer, você vai crescer, você vai ser batizado pelo seu primo, João Batista. Depois você vai ser cheio do Espírito Santo através disso. Vai fazer alguns milagres, vai transformar a água em vinho, vai curar um paralítico, vai ressuscitar alguns mortos. Depois de você fazer todas essas coisas, o propósito maior, filho, é você morrer naquela cruz para que o mundo seja salvo através do seu sangue. Esse era o propósito de Jesus. E para que o propósito de Jesus acontecesse, era necessário outros propósitos. Era necessário que alguém traísse Jesus. Para que ele pudesse chegar àquela cruz, alguém ia ter que trair. E todos na mesa, Jesus fala assim: a pessoa que vai me trair já está nessa mesa e com dinheiro no bolso. Então o traidor já estava ali. E em Mateus 26, 49 e 50, nós vemos quando o traidor chega até Jesus, e Jesus fala para ele bem assim, Mateus 26, versículo 49, Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então Jesus olha para Judas e fala o quê? Olha para o teu irmão e fala assim: amigo. Jesus olha para Judas, o traidor, sabendo que ele estava com o dinheiro no bolso, irmão, malandro, e fala assim: amigo. Mas sabe por quê? Porque Judas estava cumprindo um propósito, e aquilo era necessário que acontecesse. Mas o amigo, Pedro, queria impedir o propósito de Jesus. Leia Mateus 16, 23. Pedro: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, Pedro não queria que Jesus morresse, porque Pedro amava tanto Jesus, que falou assim: não, eu não vou deixar você morrer, não vou, você vai ver, eu vou ter que matar todo mundo aqui, todo mundo morre, todo mundo vai se arrebentar aqui, mas você não vai morrer. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Então, Pedro, por querer evitar os propósitos da cruz, é chamado de diabo, e o traidor é chamado de amigo. Nós temos que entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, irmãos. O que Deus quer de você, porque nem sempre, porque você está fazendo certo, é certo para Deus.
se você está desobedecendo o que Ele quer que você faça. Estão entendendo, irmãos? Os propósitos são revelados aonde? Onde? Na mesa. Jesus tinha seus discípulos. Aí depois eles tinham os discípulos dos discípulos. E tinha a multidão. Para a multidão, ele pregava o sermão da montanha. Para a multidão aconteciam os milagres e maravilhas. Para a multidão acontecia muita coisa. Mas na mesa, quando estava só Jesus e os 12 discípulos, Jesus falava o que era necessário, o que era do céu e os propósitos de Deus para essa terra. Então a pergunta é: quem você quer ser? A multidão ou alguém que vive os propósitos de Deus? Porque a multidão é parasitária. A multidão vinha até Jesus porque queria se alimentar de Jesus e ser curado por Ele. Mas os discípulos queriam servi-los e ser enviados por Ele. Queriam viver o propósito de Jesus. Por que a multidão é parasitária? Porque a mesma multidão que seguia Jesus, que ouvia o Sermão do Monte, que era curado, que fazia tudo isso com Jesus, depois gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então nós temos que entender quem nós somos. Nós vivemos no propósito ou somos multidão? Porque se nós somos multidão, nós nunca vamos entender os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são revelados na mesa, na intimidade com o Pai. E nós temos que viver intimamente com o Senhor. E qual o propósito de Jesus hoje para conosco? Estabelecer um relacionamento. Deus não quer ser um Deus lá em cima e você ser um ser humaninho aqui embaixo, que se encontra nos finais de semana com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você, onde Ele possa conversar com você e se revelar todos os dias dizendo: meu filho, para hoje eu queria que você fizesse isso. Para hoje eu queria que você fizesse isso. Amanhã você vai fazer isso. Meu filho, isso. Um relacionamento diário com Deus. Hoje Deus quer morar dentro de nós e nos chamar de amigo. Se você puder abrir Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Amém? O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Você pode colocar na versão, essa versão aqui? NTLH, porque eu achei muito bonito essa versão. Amém? Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então que nós possamos entender os propósitos de Deus, temer a Deus e ser humilde para ouvir a Deus e crer que Ele é capaz de fazer as coisas em nossas vidas. A história de Jonas não se trata somente de Nínive, se trata de Deus tratando do caráter de um servo, Deus tratando do caráter de um profeta, porque se pula alguns livros, Naum depois é usado para ir lá e profetizar contra Nínive. Vocês estão entendendo, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Hoje é uma noite de ceia.
é uma noite de nos entregarmos para o Senhor, não somente de mente, mas também de coração, entendendo o que nós fazemos, entendendo o que é cear, entendendo que a ceia não é somente uma prática, ela é uma ordenança de Deus, para que nós possamos viver um propósito e estar firmado no corpo de Jesus, sendo um membro cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. A ceia não é simplesmente um ato repetido todas as sextas-feiras. Todas as vezes que ceamos, nós estamos declarando que o Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz, derramando o seu sangue, nos salvando. Por isso que Jesus fala, toda vez que você cear, ceia em memória de mim. Lembre de mim, o seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Que você falasse com Ele e falasse: Senhor, me ensina a viver os seus propósitos, me ensina a estar firmado na Tua palavra, me ajude a ser um cristão melhor, a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Revela no Senhor a Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Deus, a Te amar e estar mais perto de Ti todos os dias, Senhor. Teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, diz assim, se puder colocar aí, 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que
comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aqueles que comerem o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu culpado do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e os não poucos que dormem. Amém. Querido, que nós possamos estar ceando nessa noite, entendendo a ceia do Senhor, que o Senhor morreu por nós, Ele manda fazer isso em memória dEle, para que nós possamos estar firmados em Cristo. Amém, irmãos? Enquanto nós vamos estar cantando, adorando ao Senhor, que você possa estar saindo do seu lugar e vir cear. Se você é batizado, se você é de outra igreja, não tem problema, pode estar vindo. Amém? Participa da ceia do Senhor. Amém, queridos? Podem sair do seu lugar. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama, me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Aleluia. Tu és santo, santo, santo Deus. Tu és digno, Paizinho, de ser adorado, exaltado.
Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz em nosso favor, Pai. Tu és santo, Deus. Aleluia, Pai, aleluia. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aleluia. Erga ao Senhor, apresenta a Deus. Pai, oramos nessa noite, Senhor. Eu oro, Pai, abençoando este pão e este cálice, Pai. Abençoando, Senhor, este pão, Pai, que a partir de agora é o seu corpo, Deus. Este vinho, Pai, que é o seu sangue, Senhor. Que nós possamos cear nessa noite em sua memória, Pai, para exaltar e engrandecer a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos a Ti. Declaramos, Pai, este pão e este vinho abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode comer e beber, irmãos, e exalte o nome dEle. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que Tu és santo, 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 Senhor. Seja exaltado, engrandecido, Deus. Seja adorado, Pai. Tu és santo, santo, Senhor. Não há outro além de Ti, Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és santo, santo, Pai. Dependemos de Ti, vivemos para Ti, Deus. Tu és santo, 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 Deus. Aleluia, aleluia. Exalte a Ele, exalte o nome dEle. Tu és santo, santo, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aleluia, Deus. olho pra você. Tu és lindo, Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor, exalte o nome dEle. Diga que Ele é santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Podeis assentar, graça e paz, Shabbat Shalom. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos estar ministrando dízimo e oferta. A palavra do Senhor lá em Malaquias, você já sabe, diz: trazei todo o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento na tua casa. Então a palavra do Senhor, ela é um mandamento do Senhor. Ele disse: se tão somente nós obedecermos os mandamentos, Ele vai cumprir as promessas na nossa vida. Então o dízimo, 10%, você traz à casa do Senhor. E uma palavra que Deus me deu, já tem 2 semanas, em Deuteronômio 7, e o 6 até o 9, que diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava
e para guardar os juramentos que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do rei do Egito, de Faraó. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Olha que coisa linda. Até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Então a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor viria até nós, até 1000 gerações. Se tão somente nós guardarmos e obedecermos os mandamentos do Senhor. Então, o dízimo é um mandamento do Senhor. Ele diz que nós temos que ser obediente, obedecer ao Senhor. A oferta é aquilo que está no teu coração. Você oferta aquilo que está no teu coração. Muitas vezes você acha, mas eu só tenho um boliviano. Não tenho muito. E às vezes, por vergonha, você não oferta um boliviano. E aí Deus não quer o valor, Deus quer a atitude do teu coração, em amor, se dando para Ele. Então Deus te ama, Deus nos ama. Então se nós cumprirmos e o que a palavra do Senhor diz, Ele cumprirá. Ele cumpre as promessas na nossa vida. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, você pode se colocar de pé. Nós vamos estar orando, consagrando, né? E o dízimo na casa do Senhor, aqui na Igreja Betel, dízimo, oferta e primícia não é obrigatório. É você e Deus, amém? Você não é obrigado a dizimar e nem ofertar. Mas nós, pastores, diante de Deus, nós temos por obrigação ensinar você do que é certo e do que é errado. Mas você é livre para fazer o que quer diante do Senhor. Amém? E quero agradecer aos nossos filhos que têm dizimado e ofertado, né, têm depositado o seu dízimo, estão no Brasil, têm depositado dízimo e oferta. Né, Deus abençoe você, nossos filhos que estão lá no Brasil e têm sido usado pelo Senhor, porque esta obra aqui, ela é mantida, dízimo e oferta. E nós ajudamos as pessoas, nós fazemos bazar na igreja, ajudamos as pessoas. É tudo por amor à obra do Senhor. Então você que trouxe dízimo, oferta e primício, esteja trazendo a casa do Senhor, amém? Eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, eu digo pra você. Não sou eu mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Estenda a tua mão de bênção, estaremos consagrando a casa do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos
todo dízimo e toda oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento, como diz a tua palavra. Deus, vem com as tuas mãos de poder, vem com as tuas mãos de bênção sobre a casa dos teus filhos, sobre a família deles no Brasil. Meu Deus, esteja visitando os pais, meu Deus, aqueles que muitas vezes têm passado o mês tão apertadinho, meu Pai, que muitas vezes não tem condições de comprar uma coisa diferente. Meu Deus, esteja vendo, ó Pai, esteja dando sustento, levantando pessoas para abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos louvor, nós te damos graça. Meu Deus, abençoa os nossos filhos que têm dizimado e ofertado. Senhor, que estão lá no Brasil e têm sido movidos pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela vida deles também. Abençoa poderosamente a cada um que dizimou, a cada um que ofertou e primiciou. Que as bênçãos do Senhor os alcance de forma sobrenatural, que o Senhor esteja derramando sobre eles a unção dobrada do Espírito Santo, e onde eles colocar as mãos, a bênção estará, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti todo dízimo e oferta, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Shabbat Shalom. Amém? Estão cansados? Amém? Estão cansados. Semana difícil? Podeis assentar um minutinho, por favor. Essa semana, próxima semana, semana da conferência. Amém? A partir do dia 12, 13 e 14, os pastores vão estar chegando na quarta-feira. Houve um problema aí com a Gol, não sei, e eles cancelaram o voo do dia 12. E nós tivemos que correr atrás e antecipar as passagens dos pastores. E eles vão chegar aqui na quarta-feira. Não sei se vamos conseguir fazer alguma programação. Os líderes aí fiquem antenados, que talvez, pode ser que nós conseguimos fazer alguma programação na quarta-feira. Amém? Fiquem antenados, fiquem ligados aí que é provável que a gente consiga com o pastor Leandro Barreto algo na quarta-feira. Amém? Esse final de semana, as inscrições ainda serão 100 bolivianos. A partir de segunda-feira, até na hora aqui, quem for comprar, 120 bolivianos. Mas por que isso, pastor? Porque tem muito pouca gente que comprou as pulseiras ao preço de 100 bolivianos pelos 3 dias. Nós estamos cobrando nessa conferência um preço irrisório. O pastor Leandro Barreto se colocou à disposição para vir aqui. E foi assim um negócio um pouco inesperado. Normalmente nós fazemos evento no segundo semestre, e não no primeiro. Mas ele se colocou à disposição para vir, nós fizemos o possível para trazê-los agora. Amanhã nós teremos culto Power. Amanhã teremos culto Power. Vamos ter culto Power. E domingo teremos culto de celebração com saída de micro lá do IC Norte. A estratégia da visão celular, as células, ela é para crescimento. Mas isso não impede de você convidar as pessoas para vir à igreja. Lotem um micro bem. Se precisar de outro micro, lá no IC Norte nós colocamos outro. Amém? Pessoal da UCEBAL, tragam o povo. Nós temos que levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que nós pudermos. Isso depende de nós. O nosso propósito
que o pastor Marcos acabou de pregar, é levar as pessoas a conhecerem Jesus, a terem a salvação. Esse é o propósito de Deus. Nós nascemos com um único propósito, de salvação. Nós nos salvarmos e levarmos os nossos irmãos. Porque senão, Deus não falaria lá na sua palavra, quando Jesus disse, quando perguntaram a ele, qual é o fundamento dos 10 mandamentos? O que Jesus disse? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento. Amor. Por amor. Nós estar amando o nosso próximo. Levando ele a conhecer a Jesus. Levando ele à salvação. Esse é o nosso principal propósito aqui na terra. E o pastor Marcos estava pregando aqui e eu falei, não sabe, o pastor está falando ali, ele não sabe o quanto eu sofri quando eu corri do meu propósito, de ser pastor. Até sabe que eu já falei para ele, eu já contei algumas vezes aqui. A pastora é pastora já há bem mais tempo do que eu. Eu vou fazer 7 anos de pastor agora, dia 22 de julho de 2018. A pastora já era pastora uns 10 anos antes. Por quê? Porque eu sou militar. E tinha alguns militares, amigos meus, que eram pastores. Inclusive o meu comandante, que era da minha célula. Ele chegou na cidade e tal, aí ele foi para a minha célula, e eu falei para ele, você vai sair daqui, pastor. Você vai sair daqui da cidade, pastor. E ele pegou essa palavra. E passou-se um tempo, e ele se tornou pastor, antes de mim. Glória a Deus, bênção. Não fiquei incomodado, não, eu era líder dele e ele era meu pastor. Pastor da minha célula. E eu, pelo fato de eu ver algumas situações dele, ele era comandante meu, e eu era subcomandante, e as pessoas, lenha nele. Por quê? As pessoas não conseguem entender que o policial, ele tem que cumprir a lei. Doem Chico, doem Francisco. O policial, o agente da lei, ele tem que fazer cumprir a lei. E de vez em quando algum irmão ligava. Ei, capitão, por favor, quebra meu galho aí. Ele dizia, não. Crente tem que andar mais certo do que os outros. Ele pensava igual eu. Eu avisava a moçada lá na igreja, o pessoal na igreja, falava, olha, se você usar o nome do tenente Gessé, eles vão fazer 2 multas para você. Os policiais vão fazer uma multinha a mais para você. Porque a minha ordem lá no quartel é essa. Se pegar vocês, algum crente daqui, usar meu nome, conheço o tenente Gessé. Pronto, faz 2 logo. Vocês estão pensando que é brincadeira, mas é sério. É brincadeira não. Nem meus filhos eu alisava. Meus filhos nunca conduziram veículos sem habilitação, enquanto eu era da PM. Só depois que eles tiraram a habilitação. E depois, como eu digo, eles saíram da brasa, saíram do espeto, caíram na brasa, porque aí eu vim ser pastor. Sou mais radical ainda. Sou mais radical. Então, gente, com esse negócio de eu não querer ser pastor, a pastora já era pastora, e eu, pelo fato de eu ver essas situações do meu amigo, eu acabei tardando o propósito de Deus na minha vida.
E eu sofri aí, como tem um dizer no Brasil, sofri igual bode embarcado. Sofri demais. Então, se você é levado, sabe que você tem um chamado de Deus, não tarde por esse chamado. Porque não queira pagar o preço que eu paguei. Amém? Vamos nos colocar de pé. Estenda as suas mãos assim que nós vamos estar abençoando a sua vida. Pai querido Deus, nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, Senhor. Pai, que eles possam ter uma semana de descanso verdadeiramente em Ti, Senhor. Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles durante essa próxima semana, Pai, aonde eles entrarem, aonde eles saírem. Pai, abençoa, Senhor, os Teus filhos em tudo o que forem fazer, Pai. Aqueles que têm provas, avaliações aí, repasses, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão para fazer revalida, complementação, Deus, abra as portas para eles. Aqueles que estão aí fazendo mais médicos, Senhor, em nome de Jesus. Todas as portas que forem necessárias ser abertas para os seus filhos, Pai, abra, Senhor. Aquelas também que são necessárias ser fechadas, Senhor, esteja fechando, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida do Teu povo. Pai, que eles possam compreender o Teu propósito na vida deles, Senhor. Abre os olhos espirituais, Pai, que eles possam ver, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu povo. Amém. Abrace o teu irmão, profetize bênção na vida dele com muito amor.